Olá. O primeiro assunto que a gente vai conversar agora, iniciando nossa disciplina de dentística na Habilidades Pré-Clínicas 4, é um assunto que é bastante interessante, que volta e meia vocês me perguntam muita coisa, é uma coisa que vocês gostam muito de saber, e é um assunto que vai ser tratado depois, lógico, na parte prática, a gente vai ter toda a parte prática disso, então é uma aula bem clínica, mostra para vocês bem o que fazer e como funciona isso, né? E o que é esse procedimento, o que é isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre facetas diretas e facetas pré-fabricadas. Se algum paciente chegasse para vocês no consultório um dia e falasse: Ah, doutor, eu andei procurando no Google e uma colega minha falou, uma amiga minha falou, um amigo meu falou que fez facetas, 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 mas o que é uma faceta? Vocês já pararam para pensar se vocês sabem definir o que é uma faceta? Não é tão simples assim, quer dizer, a verdade a definição é simples, mas muitas vezes quando a gente está imerso em algum assunto, ou a gente trata desse assunto bastante, é difícil a gente trazer ele para uma linguajar simples ou para fazer uma explicação de um modo simples para trazer isso para um leigo, por exemplo. Mas o professor Baratieri ele fez uma definição que eu acho que é bastante simplificada, mas ao mesmo tempo completa e que deixa a gente explicar isso de uma forma fácil para quem estiver assistindo, para quem estiver perguntando ou quiser saber sobre o assunto. A definição dele é que é uma restauração que envolve a face visível do dente. Então, aquela restauração que você vai fazer em toda a face visível do dente, essa é uma faceta. Então, para você explicar para o seu paciente, acaba ficando um pouco mais fácil. Você mostra um espelho para ele e fala: olha, tá vendo tudo isso aqui que você enxerga do seu dente? Então, eu vou cobrir tudo isso aí com um material para deixar o seu dente esteticamente mais agradável, tá? Ou funcionalmente melhor também. Enfim, aí a gente vai ver sobre o porquê fazer as facetas. E se a gente for trazer essa definição para uma área um pouco mais complexa, a gente pode dizer que é um recobrimento da face vestibular dos dentes, que tem o objetivo ou de mudar a forma, ou de mudar a cor, ou de mudar as duas, sem que eu precise mexer nas outras faces desses dentes. Eu não preciso preparar face palatina, lingual, eu não preciso preparar face mesial, distal. Vocês vão entender que a mesial e a distal a gente tem um certo avanço, né? Mas de maneira geral, assim, o maior trabalho que a gente tem vai estar em cima da face vestibular, tá? E quando a gente indica fazer facetas? As facetas a gente vai indicar para fechar diastemas, né? Não necessariamente o diastema ele existe só por um espaço entre os dentes. Às vezes você tem uma forma desse dente que não é a forma ideal, você não tem as proporções corretas e por isso você tem o diastema, como é o caso dessa imagem, né? Eu tenho diastemas aí sim, mas eu tenho uma alteração de forma dos incisivos laterais também, né? Então junta as duas coisas. Em casos de tratamento endodôntico, muitas vezes a gente faz tratamento endodôntico e a gente acaba tendo um dente que fica escurecido. Esse dente que fica escurecido, ou na verdade ele já é escurecido, aí você faz o tratamento endodôntico e acaba sendo um problema que você não consegue resolver, que é a cor desse dente, né? Às vezes o clareamento não resolve e aí você precisa lançar mão de um outro tipo de procedimento, é um procedimento um pouco mais invasivo. Né? Então, depois de tratamento endodôntico, ou às vezes até você tem um dente ficou frágil depois do tratamento endodôntico, cheio de restaurações, é uma saída para você fazer deixar esse dente também esteticamente mais interessante. Se eu tenho dente conoide ou com qualquer outro tipo de alteração de forma, se eu tenho dentes com restaurações múltiplas, eu pego um dente que tem uma restauração classe 3 na mesial, classe 3 na distal, uma classe 5 na cervical, cada uma de uma cor, todas grandes. A hora que você vai ampliar, pode ser que isso acabe juntando uma coisa na outra.
você não sabe mais o que é dente, o que é restauração, uma face vestibular já muito pouco dente, então para você deixar tudo isso mais uniforme, para ficar isso uma superfície esteticamente mais agradável, muitas vezes a faceta é mais indicada. Se eu tenho dentes girovertidos, a depender da giroversão que eu tiver, eu posso tentar construir essa faceta para melhorar o sorriso esteticamente, se eu tiver com uma oclusão balanceada, tudo certinho, né? Eu não preciso mudar. Em dentes com fluorose, vocês vão ver alguns casos de fluorose aqui na clínica, a gente sempre vê casos de fluorose aqui na clínica. Já tivemos casos mais avançados e já tivemos casos mais simples, mas de qualquer forma é bastante comum a gente pegar casos avançados de fluorose aqui, em que já teve também a melogênese imperfeita, foi outro caso que a gente já teve aqui, em que a gente tem uma perda de estrutura já, né? O esmalte ele já está bem poroso e a gente chega a perder a estrutura de esmalte. E aí essa perda de estrutura faz com que a gente precise recobrir aquilo. E aí não vai ser só a estética, né? Lógico que a estética também está envolvida, mas a sensibilidade, né, que o paciente tem, porque ele não tem mais aquela camada de esmalte, o dente dele está inteiro em dentina, é enorme. Imagina um dente como se tivesse uma restauração, que tivesse caído com dentina exposta, e aí esse paciente está com todos os dentes, às vezes na boca, com partes de dentina exposta, né? Dependendo do grau de fluorose. Então, também é uma indicação que a gente tem. Mas também a gente tem limitações, né? Se eu tiver problemas oclusais, fora minhas facetas, elas não vão resolver, não vão resistir, né? Se eu tiver bruxismo, por exemplo, algum outro tipo de parafunção, nada disso eu vou conseguir resolver, ou não só não resolver, né? Mas em muitos casos eu não vou conseguir negligenciar que aquilo existe. O que eu vou fazer o tratamento, meu tratamento não vai durar. Minha faceta vai desgastar, o dente que eu fizer em resina vai estragar, não vai ter jeito. Se eu tenho dentes muito vestibularizados, por que isso? Eu vou acrescentar resina na face vestibular de um dente. Se o meu dente já é muito vestibularizado, se eu colocar mais material na vestibular, ele vai ficar ainda mais vestibularizado. Então eu não vou gerar um sobrecontorno muito grande. Se eu tiver muito pouco remanescente dental, aí o que eu tenho que partir já é para uma restauração indireta, para uma coroa, ou para algum outro tipo de reabilitação. Tá? E se eu tiver ausência completa de esmalte, né? Se eu não tiver nada de esmalte, se eu tiver só a dentina, aí eu posso ter uma dificuldade maior na adesão, né? E também no vedamento, no selamento periférico dessa faceta. O ideal é que eu consiga ter pelo menos, ou que eu consiga ter toda a borda dessa minha faceta delimitada em esmalte. Por que a gente chama uma faceta, né? No começo da aula era faceta direta e outra de pré-fabricado. A faceta direta é aquela que você vai fazer todas as etapas dela no seu consultório, tá? Na cadeira clínica ali. É você, a espátula, a resina e o talento que Deus te deu e o treino que você teve, certo? Então é isso que você vai fazer. Já na faceta pré-fabricada, a gente tem a vantagem de ser alguns kits que têm facetas já prontas, de tamanhos e cores diversos, e aí a gente diminui nosso tempo clínico. A ideia é a última camada, onde você tem que fazer acabamento, polimento, da textura, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que isso tudo seja resolvido com uma peça já pré-fabricada. Eu vou mostrar para vocês um caso que a gente fez com esse tipo de faceta. E a faceta, ela nada mais é do que um procedimento altamente estético, né? Em muitos casos, a parte funcional ela está ok. É lógico que função tem que vir sempre antes de estética, então se eu tiver uma reconstrução de um canino, fazer uma faceta aí que eu vou devolver guia canina também, tem a parte funcional disso acontecendo, mas a faceta ela tem um componente muito carregado de estética, porque as pessoas vêm nos procurar normalmente porque tem um sorriso dessa forma, como dessa primeira foto, e não está feliz com isso. E aí quer fazer a mudança do seu sorriso. Então a gente precisa fazer os preparos, fazer
a estratificação da resina, isso a gente vai conversar tudo isso nessa nossa aula, para chegar num resultado final como esse aqui, tá? Ah, professor, mas eu vejo lá as facetas que o fulano faz no Instagram, não sei o que. Esqueça, sua primeira faceta não vai ficar igual ao do fulano do Instagram. Tá? Aos poucos. Tem uns que é melhor até não ficar, pelo que eu já vi no Instagram, mas enfim. Façam as coisas aos poucos, vão treinando aos poucos a mão de vocês. Quanto mais vocês treinarem, mais forma e função vocês vão conseguir devolver, certo? E as facetas, elas têm dois componentes interessantes da gente trabalhar. Um deles é forma. Forma, cara, é só treinar. Quanto mais vocês treinarem, mais vocês vão conhecer forma. E como é que eu posso treinar isso, professor? Compra uma resina mais barata que você achar, pega a resina vencida no consultório de alguém, pega qualquer coisa do tipo. Arruma aí um fotopolimerizador emprestado que também pode ser velho, usado, que você precisa polimerizar 5 dias com a luz, não tem problema, não vai ser isso que vai ser o problema. Pegue suas espátulas, pegue aquelas colherzinhas de café de acrílico transparente e em cima daquelas colherzinhas você pode começar a estratificar dentes. Vai lá e constrói um dente, faz um dente com resina de dentina, depois você estratifica o esmalte. Você pode comprar, por exemplo, um dentinho de estoque, pega ele, coloca no silicone ali, faz um moldezinho com ele, desgasta ele como se fosse um preparo de faceta, marca de novo e aí você vai ter como fazer isso. Depois eu ensino vocês a fazer um guiazinho para vocês poderem treinar isso também, mas dá para fazer com silicone, um guiazinho de uma parte de dentina ou uma parte de um dente preparado. Se vocês tiverem dente natural, pode fazer com dente natural, não tem problema. O importante é vocês treinarem. Né? Treinar forma. Pode fazer enceramento, que é outro método bem legal de treinar a forma. E o outro componente é a cor, certo? Cor, a gente vai conversar mais a fundo na aula de clareamento, mas é importante saber que a cor ela tem as variáveis dela, a gente tem as caracterizações que a gente pode fazer, a gente tem os desejos que o paciente vai ter de um dente um pouco mais branco ou muito mais branco, enfim, mas isso faz parte dos cuidados que a gente tem que ter. Primeiro deles, a exigência estética que esse nosso paciente tem. Se o nosso paciente vier querendo o sorriso do Máscara, você vai fazer ou não? Aí vai depender da cabeça e de cada um de vocês. Existe público para isso, tá? Vocês têm que saber que existe um público para isso. E existem profissionais que fazem porque existe um público para isso. Tá? Então, não estou dizendo que é certo, estou dizendo que é errado, mas estou dizendo que faz parte do teu nome, né, a tua reputação que vai estar ali em ser o dentista que faz o dente do Máscara. Tá? Pode ser que a moda passe e você acabe ficando estigmatizado como o dentista que faz dente do Máscara. Tá? Outros cuidados que a gente tem que ter são a oclusão, ver se eu tenho uma oclusão balanceada, se eu tenho as guias tudo direitinho, tá? Tanto lateralidade quanto protrusão. O custo, né? Muitas vezes a gente acha que o custo da faceta é um custo baixo, realmente, se você for comparar com uma indireta, o custo pode até ser mais baixo, mas ao mesmo tempo o envolvimento que você tem que ter, o seu tempo ali é muito maior. Tá? Muitas vezes a gente, para fazer 4, 6 facetas, a gente fica 4, 5 horas fazendo. Tá? Você desmarca uma tarde inteira e fica com o paciente a tarde inteira fazendo essas facetas. Tá? Então o tempo de cadeira é muito grande. E sempre é importante ver a condição clínica dos dentes vizinhos, tá? Porque às vezes você faz uma faceta nos dois centrais e o lateral tem uma baita lesão endodôntica que acaba comprometendo o central, aí você tem que mexer no central e aí você acaba perdendo o seu serviço. Então não olhe só aqueles que você vai propor alguma coisa, né? Tenha sempre uma visão mais generalista de tudo. E aí se a gente for comparar a direta com a indireta, né, a direta ela tem um custo mais baixo, né, porque não tem o custo de laboratório envolvido,
eu tenho um menor tempo clínico, porque eu não tenho mais de, eu posso fazer tudo em uma sessão, tudo bem que é uma sessão, pode ser uma sessão mais longa, né? Mas eu não tenho a necessidade, às vezes, de 2, 3 sessões, tá? Como eu preciso na indireta. Eu tenho uma estabilidade de cor que não é tão boa, e eu tenho uma resistência à abrasão que não é tão boa. Isso comparando, lógico, direta com indireta. Se eu for olhar indireta, eu já tenho uma estabilidade de cor muito boa. E por que essa estabilidade de cor? Porque a cerâmica, ela é sempre, que é o material que a gente normalmente usa para indireta, né, ela é 100% mineral, ela não sofre nenhum tipo de degradação. Né? E a resistência à abrasão também é maior, é um material que tem uma resistência mais alta. Porém, o custo dela é mais alto, né, eu tenho custo de laboratório envolvido. Um bom laboratório, o custo de uma faceta, o custo de laboratório, fica em torno de uns R$ 1.000, para vocês terem uma ideia, tá? Isso num laboratório top de linha, tá? Tem, lógico, laboratórios que fazem isso por R$ 400, por R$ 300, você vai encontrar isso, com certeza, mas entra naquele meme lá da tatuagem boa e da tatuagem boa e da tatuagem mais barata, né? Você tem um desgaste maior de estrutura que você precisa fazer para indireta, porque eu preciso abrir espaço para cerâmica e eu não consigo trabalhar de forma simplesmente aditiva como eu consigo trabalhar se fosse o caso da resina. Como que é a sequência operatória para a gente realizar uma faceta? A primeira coisa que a gente faz sempre é o registro de cor, porque a gente aproveita que o dente está ainda hidratado, né? A gente tem que ter uma boa iluminação para a gente poder fazer esse registro de cor. Tem dois jeitos de fazer, a gente pode registrar a cor com a escala ou de uma forma personalizada, que é como a gente vai ensinar vocês a fazer na clínica. Então você vai pegar, você pode ter uma base por essa escala, por exemplo, para você ter ideia de qual cor é mais próxima do que seria a dentina. E como que eu sei isso? A cor da dentina sempre vai ser mais predominante no terço cervical e a cor do esmalte vai ser sempre mais predominante no terço incisal. Então eu pego uma bolinha de resina para dentina, coloco lá na região cervical, pego uma bolinha de resina para esmalte e coloco lá na região mais incisal. Polimerizo as duas e aí eu vejo dentro das 2, 3 cores que eu estou colocando ali quais são as cores que mais se adequam, tá? Aí depois eu vou fazer o isolamento do campo operatório. Hoje em dia eu troco, né, essa sequência que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro isolo para depois preparar. Né, agora tem uma recomendação pós-Covid aí, né? Então primeiro a gente faz o isolamento do campo operatório, depois a gente vai fazer o preparo cavitário. Na hora do preparo cavitário é importante saber que a gente vai precisar usar fio de retração gengival, tá? Para poder fazer o preparo ali mais próximo da borda gengival, da margem gengival, tá? Depois do isolamento do campo operatório, depois do preparo realizado, a gente faz uma técnica adesiva, né? Faz lá, aí vai depender do adesivo que você vai estar usando, se vai ser universal, se não vai, isso aí a gente já discutiu ano passado, mas dá para vocês terem uma liberdade mais ou menos para selecionar isso, ou esse é o que tem na clínica mesmo, né, para a gente fazer. E vamos aplicar a resina composta, fazer a estratificação efetivamente, tá? Feito isso, a gente vai para o acabamento e polimento das restaurações, certo? Para eu realizar o preparo, eu tenho que entender algumas coisas. 3 coisas que eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que prestar atenção nesse meu dente. A primeira delas é o grau de escurecimento desse dente. Se o dente está mais escurecido, eu preciso preparar ele um pouco mais, porque eu preciso colocar camadas de resina que eu não precisaria colocar se ele não for escurecido. Como, por exemplo, uma camada de um material mais opaco. Eu tenho que esconder esse fundo escurecido. A posição desse dente no arco, se ele está mais vestibularizado ou mais lingualizado. Se ele estiver mais lingualizado, o meu preparo é muito menor, porque eu vou acrescentar resina, né, até um limite X. Se o meu dente está X menos 1, então eu não tenho mais por que preparar, só vou acrescentar. Tá? Então se esse meu dente está mais vestibularizado, eu preciso preparar um pouco mais. E do tamanho da forma do dente. Né? Se eu tenho um dente conoide, eu não preciso fazer preparo. Se eu tenho um dente que é um canino, por exemplo, que eu vou transformar num lateral, meu preparo tem que ser um pouco maior.
tá? Porque eu tenho que diminuir ele um pouco em volume, senão eu não vou conseguir. Aliás, essa é uma das maiores infelicidades que a gente tem quando trata esse tipo de situação, porque o volume do canino, o tamanho do canino é muito maior do que do lateral. Então dificilmente fica bacana. Né? A gente consegue ficar legal, fica sim, com certeza. Melhor do que se fosse o canino, não tenho dúvida. Mas o ideal mesmo é fazer, colocar aparelho, abrir espaço, colocar implante, colocar dois laterais, porque o canino nunca vai ser um lateral, né? Desde o volume dele de raiz na região cervical, que ele já é muito maior. E para o preparo cavitário, então, eu vou colocar alguma. Eu não cobro de vocês, não vou cobrar em prova sequência de brocas, número de brocas. O número não, mas se você souber me dizer qual é a sequência, se ela é esférica, se ela é cônica, tronco cônica, esse tipo de coisa é o que mais me interessa, tá? Então eu não quero que você fale para mim que você usou uma 10, 12, 10, 14, 23, 17, 14, 23, e para mim depois se eu contar todos esses números, depois eu grito bingo, tá? O que eu quero que vocês saibam são os passos, tá? Então, primeiro, com uma ponta diamantada esférica, a gente faz uma delimitação periférica. Vou mostrar depois isso passo a passo no caso clínico, tá? Depois a gente faz uma redução da face vestibular. Depois, a extensão, o preparo interproximal. Tá? Vou mostrar tudo direitinho como é que faz. Tá? Depois, a extensão intrasulcular, que é aquela entradinha dentro do sulco gengival, que vai ter que depender muito do escurecimento do dente. Se o dente for mais escurecido, essa extensão intrasulcular é obrigatória. Se o dente não for escurecido, essa extensão intrasulcular pode ser no nível da margem gengival. Eu não preciso entrar no sulco gengival, não. Tá? E depois o acabamento, polimento do preparo. Tá bom? Sugestão, não ganho nada disso da KG, muito pelo contrário. Compro as brocas quando eu preciso. Existe um broqueiro que eu sugiro para vocês para essa disciplina e para depois vocês usarem, porque é um broqueiro no qual tem praticamente todas as pontas que a gente pode usar para as restaurações indiretas e também para o preparo das facetas, tá? Então depois vocês puderem adquirir, procurem saber se kit GBRPI ou comprar as pontas avulsas também não tem problema nenhum. Agora, para o laboratório de inlay onlay, para o laboratório de faceta, é indispensável ter essas pontas que eu mostrei para vocês, tá? E aí pelo menos essa 31-31, a 41-38 e a 21-35 lá que eu falei, né, para vocês. São essas, principalmente essas precisam ter, tá? Se for ter que escolher. Então vamos lá. Aqui um exemplo e a gente vai passando os passos para vocês agora, tá? Então, o primeiro de todos é a delimitação periférica. Eu vou pegar uma ponta diamantada, esférica, e aí eu vou fazer uma delimitação de até onde vai o meu preparo. É como se eu fizesse uma janelinha. Tá? Olhando aqui pela vestibular fica fácil de a gente enxergar. Como se eu fizesse uma janela mostrando aonde vai ser o meu preparo. Tá? Ah, professor, quanto é que eu uso de penetração da broca? Tá? Você vai pegar a broca e vai entrar com ela perpendicular, paralela, perdão, ao longo eixo do dente e até encostar o eixo, a parte inativa da broca. Tá? Isso vai entrar mais ou menos 1/4 da broca. Aqui, no caso clínico, como seria isso? Depois a gente vai para a redução vestibular. Na redução vestibular tem um cuidado que tem que ser é importantíssimo, não tem como errar nesse cuidado, porque senão você vai estragar o seu preparo. Os nossos incisivos, né, os nossos dentes, de uma maneira geral, eles não são planos. Eles têm, na verdade, uma curvatura gengivo incisal, né? E essa curvatura deles faz com que a gente tenha 3 planos de desgaste. Então a gente tem que fazer o desgaste para a marcação desses sulcos da redução vestibular nos 3 planos. Tá? Então, como que a gente tem que seguir? Seguir todas as inclinações. Na parte mais
cervical é uma inclinação, no terço médio é outra inclinação e no terço incisal é outra inclinação. Tá? Então, clinicamente é aí, ó, a gente faz as 3 inclinações. Depois de a gente fez esses sulcos, a gente vai unir esses sulcos de orientação, para que a superfície fique toda também, toda no mesmo nível. Outro cuidado aqui também não é simplesmente pegar e passar no plano. O dente também tem uma curvatura no sentido médio-distal. Então, eu tenho que também seguir essa curvatura. Então, são 2 curvaturas para prestar atenção na hora de reduzir a vestibular. Eu tenho que seguir a anatomia do dente. Eu não posso simplesmente pegar e passar como se eu estivesse passando uma lixa, um disco, né, plano. Não é esse o tipo de desgaste que a gente quer fazer. Então, aqui é o tipo final, o aspecto final que a gente vai ter do desgaste da redução vestibular, certo? Depois a gente vai para o preparo interproximal. Por que tem que fazer esse preparo interproximal? Depois que vocês terminarem de assistir a aula, ou se vocês quiserem, dê um pause agora, um pause logo depois que eu explicar isso, vão lá no espelho e olhem o que eu vou falar. Quando você sorri, se você olhar meio de lado, você vai enxergar um pouquinho da face mesial ou distal, certo? Se o dente for escurecido e você for fazer uma faceta, se você não fizer esse preparo interproximal, se você não tiver essa extensão interproximal para baixo do ponto de contato, quando você estiver fazendo, quando o seu paciente sorrir, vai ter aquela cor de dente bacana que você fez e depois uma cor de dente estranha, vai parecer que o dente dele está sujo, estragado, né, que não foi bem feito. Então você tem que estender esse preparo para a região proximal, tá? Nunca esquecer de proteger o dente vizinho com a matriz metálica. Então, aqui é a extensão para interproximal. Depois vai ter a extensão intrasulcular. Nesse momento você pode colocar o fio de retração e aí você vai com a ponta diamantada fazendo com que o término da sua restauração na região cervical fique embaixo da gengiva, fique na região dentro do sulco gengival. Depois a gente pega pontas diamantadas finas e extra finas e faz o acabamento desse preparo. Tá? Um exemplo de uma faceta para vocês terem uma ideia. Não se assustem, o dente vai ser pintado de preto para facilitar, só para enxergar os desgastes, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o afastamento dessa gengiva, tá? Eu sou fã da linha de afastamento gengival da Ultradent. Tá? Eles têm uma espátula específica para isso, que foi desenvolvida o espátula tem o nome do dono da Ultradent, né, do fundador, Dan Fisher. Então tem essa espátula que eu acho extremamente que vale a pena, tá? Tem hoje em dia similares, dá para comprar, mas qual é a vantagem? Ela é bem fininha e ela é serrilhada na ponta, então você consegue empurrar o fio para dentro da gengiva. Tá? Gosto muito do hemostático deles, porque primeiro porque essa versão clear dele, ela não mancha, não pigmenta, ela não tem nada que pigmente ou a resina ou a cerâmica depois quando eu for fazer, se eu for fazer uma indireta. E tem essa pontinha metálica, ela tem uma escovinha na ponta, que se tiver algum tipo de sangramento, você pode passar ele ali delicadamente, que você consegue fazer com que o coágulo aconteça. Procurem depois no YouTube, o vídeo do Viscostat mostra fazendo esse coágulo, é bem legal também, tá? E outra coisa que eu gosto também é o fio deles, tá? Então toda essa linha deles me agrada bastante. O fio de afastamento deles ele é diferente do resto do mercado porque ele não é trançado, ele é tricotado, tá? A diferença é basicamente essa, esse é um fio convencional, todas as empresas têm. Esse aqui é o fio da Ultradent, tá? Ele é completamente diferente, isso ajuda a introduzir ele no sulco, isso ajuda a fazer com que ele fique parado onde ele tem que ficar, tá? E isso ajuda se eu tiver que colocar um hemostático junto para que ele fique dentro desse emaranhado de fios que a gente tem aí. Tá? Então, aqui, como a ponta ela funciona, que eu falei para vocês, se eu tiver um sangramento eu pego aquela pontinha dentro da infusora e eu esfrego ali com o gel e ela vai gerar um coágulo naquela região, vai parar o sangramento na hora, então é ótimo, porque muitas vezes durante o preparo a ponta diamantada ela fere um pouquinho
a região intrasulcular, então você consegue proteger e parar esse sangramento para você poder fazer a restauração, senão você teria que fazer a restauração em um segundo momento, né? Então, colocado ali, colocado o fio de afastamento, aí a delimitação periférica, né? A primeira etapa. Depois, os sulcos de orientação. Aqui os sulcos foram feitos com aquela broca anelada, por isso que eles estão nesse sentido médio-distal e não como eu mostrei para vocês no exemplo do professor Baratieri, né, do livro dele. A união dos sulcos, vejam como uniu metade aqui nessa foto, tá? E aqui a extensão para proximal, proteção do dente vizinho e extensão para proximal. Para fazer o isolamento, a gente faz o que a gente chama de isolamento modificado. Eu vou mostrar para vocês no laboratório como fazer, tá? E aí na verdade, a gente faz uma abertura única de canino a canino, coloca os grampos só segurando o lençol na região dos premolares. Tá? E aí coloca uma gotinha de cianoacrilato para prender esse lençol tanto na palatina quanto ali na vestibular. Se eu tiver um fundo escurecido, meu preparo ele tem que ser um pouco mais profundo, tá? Para que eu possa ter espaço para colocar o material opacificador. Existem opacificadores líquidos, que são opacificadores que normalmente são utilizados sobre metal, tá? Esses opacificadores são materiais que a gente não vai usar normalmente, o que a gente vai lançar a mão são as resinas que têm opacidades maiores, e aí eu trouxe exemplos para vocês. A resina Forma da Ultradent, por exemplo, se vocês olharem ali embaixo, ela tem lá o Opacker, tá? Que é um opacificador, tá? E tem até é muito bom esse opacificador. Se vocês olharem a resina Vitra, ela tem os de opacidade maior ali, com maiores opacidades, né? As resinas de valor, tá? Então, você vai ter que trabalhar com o que você tem em termos de resina. Então, a gente aprofunda um pouco mais. Tá? Depois que a gente opacificou, se houve a necessidade, a gente vai fazer a aplicação da resina de dentina, que vai substituir a dentina. Então, cuidado, não posso simplesmente colocar uma resina ali numa quantidade que já preencha toda a minha cavidade. Tá? Eu tenho que ter o espaço para resina de esmalte. Então você sempre vai olhar o dente vizinho, né? Se você tiver como olhar o dente vizinho, senão você vai criar uma guia para você. Existe uma espátula da LM Art, que ajuda você a fazer essa mensuração também, pode ser uma outra alternativa que você pode usar. Nessa etapa, a gente já começa a pensar em anatomia primária. Tá? Então, você vai construir os mamelos dentinários já na resina de dentina, vai deixar espaço para o halo de translucidez que tem na região incisal, da borda incisal. Você vai já preparar espaço para colocar uma resina de efeito, que é uma resina que tem opalescência, por exemplo, tá? A gente tem que entender que quanto mais a gente chega para incisal, mais translúcido é o meu dente, eu tenho mais esmalte. Então, se eu tenho que lembrar que a quantidade de resina de dentina na região incisal é menor do que a quantidade de resina de dentina que eu tenho na região cervical. Porque por conta disso eu tenho as opacidades diferentes desse meu dente. Tá? Eu tenho um dente que absorve mais luz na região cervical e um dente que passa mais luz, permite a passagem mais passagem de luz na região mais incisal. E aí a gente vai ter, nesse momento, também a possibilidade de fazer caracterizações. Então, se você tiver um dente que tem manchinhas brancas de fluorose, alguma coisa do tipo, você pode usar um corante branco. Um dente mais envelhecido, que às vezes tem manchas de cor mais amarronzada, você pode fazer essas caracterizações, aí você vai, com o tempo e com a sensibilidade, melhorando isso.
Depois a gente vai aplicar a resina de esmalte. A resina de esmalte é bastante importante que a gente tenha ou um instrumento flexível e grande, ou que a gente com uma ponta grande para não deixar marcas, ou idealmente até um pincel, tá? Nesse pincel é um pincel específico para para mexer com isso, não adianta pegar outro pincel que você já use para outra coisa, mas é um pincel chato que vocês podem comprar depois na papelaria, não precisa ser o odontológico, se bem que existe uma linha odontológica que hoje em dia está bem em conta, antes era muito mais caro, mas hoje tem pincéis por volta de R$ 18 aí, que é um preço bastante acessível, tá? Feito isso, a gente vai para o acabamento e para a caracterização, né, fazer a anatomia secundária, a texturização desse dente, tá? Então, com discos de lixa, e a gente vai ter uma aula só sobre acabamento e polimento para conversar sobre isso, tá? Com discos de lixa, vamos deixar esse dente com aspecto natural, fazendo as periquimáceas do esmalte, vamos fazer tudo para que esse dente fique o mais natural possível, tá? E aí a gente vai para o polimento final. No polimento final é que a gente vai dar o brilho de superfície desse esmalte. Tá? Esse brilho superficial que a gente vai dar com pastas diamantadas, com pontas de feltro, com escovas de crina de cavalo, com esse tipo de material. Tá? Então são esses materiais que a gente vai usar, sempre usando uma sequência de maior granulação para menor granulação. Tá? E existe uma pasta de óxido de alumínio também que a gente usa normalmente no final, que é uma pasta que dá um polimento super bacana. Então, a ideia é conseguir copiar toda a macro e micro textura desse dente, toda a anatomia primária, secundária e terciária, copiar de um dente natural para um dente que você fez ali, né? Então, ou usando já um próprio dente natural que você tenha como referência, ou trabalhando a anatomia para que ele fique o mais natural possível. E um exemplo de um caso clínico, a paciente não gostava do seu sorriso, tá? Então se a gente for olhar mais de perto, a gente tem laterais muito largos, olhando ali no perfil, dá para a gente perceber que tem uma resina meio desadaptada, né? A gengiva não está muito feliz com isso aí. Vamos olhar um pouquinho mais de perto, a resina de cores diferentes, uma textura meio estranha. Mais de perto ainda, a gente percebe que tem resinas ali, provavelmente antigas, resinas sem textura, resinas que já deram o que tinha que dar, né? Não dá pra gente dizer que elas sempre foram ruins, mas agora elas estão ruins, né? Agora está na hora da gente pensar em substituir. Ó, na região proximal, tá vendo como a gente enxerga um substrato mais escurecido? Por esse lado também, se a gente olhar o canino, se a gente olhar o canino, a gente percebe que ele não é um canino, né? Então aí aquele caso que eu falei para vocês que é super chato porque esteticamente é mais difícil de conseguir fazer um canino virar lateral, é o que aconteceu aí, né? Então, isso aqui era o que a gente tinha e como que a gente ia começar a trabalhar. Então, vou mostrar para vocês todos os passos igual eu mostrei para vocês, tá? Igual eu falei para vocês que a gente faz. Primeiro a gente seleciona a cor, a gente pegou algumas cores para ver mais ou menos como é que esses dentes estavam, selecionou com as bolinhas de resina e aí a gente foi para o preparo. Eu, particularmente, já não faço aquela janelinha, né, a primeira etapa. Eu gosto de ir direto para a redução vestibular, mas é porque eu já tenho mais experiência do que vocês. Eu aconselho sempre a fazer a redução vestibular primeiro até conseguir fazer ir direto para esse lado aqui, né? Então já fiz a parte da redução vestibular, a gente olhando por aqui, uma vista diferente, tá? O canto que a gente fez de aprofundar. O preparo interproximal, vejam que eu fiz uma extensão para interproximal, para poder na lateralidade, ali no sorriso meio lateral, enxergar só a resina que eu vou colocar, não enxergar mais o dente que estava ali. O isolamento modificado. E aí uma dica, né, uma coisa mais recente até, vocês podem usar fitas de Teflon, né, o famoso veda-rosca,
né? Só que, pelo amor de Deus, nunca falem veda rosca na frente do paciente, vocês vão pedir fita de Teflon. Tá? E existe a fita de Teflon odontológica, chamada Isotape, da TDV, e existe a fita de Teflon da Tigre, né? Que você pode comprar por aí. Qual a diferença? A fita de Teflon da TDV, ela não dissolve quando a gente faz a aplicação do adesivo. Tá? Então, o que significa isso? Quando você for fazer o isolamento, usar a fita de Teflon convencional, você vai ter que trocá-la depois de usar o seu adesivo, depois de fazer a aplicação do adesivo. Protegidos os dentes, tá? Condicionamento ácido, aí o que a gente usou, né? Condicionamento ácido, a aplicação de adesivo, fotopolimerização do adesivo, e aí com o auxílio de uma guia, pode ser com o dedo, pode ser isso aí, eu vou demonstrar isso na clínica, mas com o auxílio de uma guia feita em silicone, a gente construiu uma concha palatina, uma parede palatina, que aí vai dar já o formato do dente. E agora a gente vai estratificar. A gente vai aplicar resina de dentina, vai colocar, criar os mamelos, fazer o efeito de opalescência. Como que faz esse efeito de opalescência? Usando as resinas, existem as resinas trans, né? Aí você vai ter a trans neutra, trans opal, vai ter a trans blue, trans yellow, enfim. E aí você vai trabalhar de acordo com o que o dente do seu paciente tem ali para te oferecer. A camada de esmalte, e aí depois a gente vai mexer nesses dentes de novo. Agora vamos para os caninos. Vamos lá mexer nesses dois caninos, vamos começar a fazer o preparo cavitário. Isso aqui é o que a gente tem no final do preparo cavitário. Constrói de novo a concha palatina. Vamos para a estratificação. Olha lá, criação da textura dos mamelos. A manutenção do halo translúcido, né? A resina, tá vendo? Uma resina trans ali sendo colocada na região da borda incisal, da região incisal. Depois a gente vai aplicar a resina de esmalte, certo? E aí a gente tem o aspecto final desse dente só com a aplicação das resinas. E aí é isso que a gente tem. Professor, olhando assim eu já vejo que um central está maior que o outro, um lateral também. Sim, e agora é hora de corrigir tudo isso. Nesse momento, a gente vai para o acabamento e para a caracterização. Então a gente vai abrir as ameias interdentais, a gente vai abrir as ameias incisais, a gente faz marcações. Normalmente eu uso, hoje em dia não uso mais lápis comum, eu uso lápis aquarelável, que é fácil depois de tirar. Aí já fica aí também mais uma coisa para vocês verem que se vocês conseguem adquirir. Precisa de 2 cores para cada um. Cada um de vocês precisa de 2 cores, só que um lápis também é grande. Então vocês podem cortar o lápis no meio e aí vocês ficam com um lápis dá para cada 2. Né? Precisa de 2 cores para poder fazer isso, para ficar mais bacana. Depois eu vou mostrar na demonstração para vocês entenderem. Tá? Mas aí vamos fazer o acabamento, vamos tirar isso aí, abrir essas ameias, fazer a caracterização, né, usando pontas multilaminadas para resina, não são as mesmas de amálgama. Aí a gente vai demarcar as cristas, né, desses dentes, que são onde a gente vai ter na parte interna a área de espelho, onde a luz é refletida, e na área externa a parte de sombra, onde a luz não é refletida diretamente para o nosso olho. Tá? Então a gente vai acentuar a curvatura dessa parte que está externa, essas linhas, e vai transformar a parte interna dessas linhas de uma maneira mais plana. Tá? Criar as linhas horizontais de caracterização. Vamos colocar um pouco de... Pode usar borrachas, pode usar pontas, aí fica a escolha. Né? Então a gente tem, da mesma forma, né, os sulcos de desenvolvimento que a gente tem dos mamelos, no esmalte eles têm depressões. Então a gente desenha essas depressões. Gente, eu sei que parece que você está estragando tudo que você fez, tá?
Mas acredite em mim, você está deixando ele o mais natural possível. Tá? Eu sei que parece que vai arrebentar com tudo, todo o trabalho que você teve, mas não é essa a ideia não, tá? Então aí você faz aí todo o desgaste, né, faz essas em formato triangular, né, com uma profundidade, depois você suaviza isso também, né, com pontas com a borracha, você pode suavizar de novo e daí vai para o polimento final. E aí você vai fazer uma sequência. Gente, ó, se vocês entrarem, por exemplo, numa Dental Creamer da vida, vocês vão ver que acho que uma das coisas que mais tem opção é ponta de polimento para resina. Então, vocês precisam criar ou aderir ou criar um protocolo que vocês se adequem e que consigam fazer. Tá? Então, ou borracha de passo único, borracha de 3 passos, de 2 passos, disco, enfim, vai ser de cada um, tá? Polimento eu gosto de usar borrachas e depois escovas e feltros, tá? Para a gente conseguir esse aspecto mais natural possível. Então, se vocês prestarem atenção, né, quando a gente pega aí no inicial e no final, a gente consegue ver que o lateral a gente conseguiu dar uma cara um pouco mais de lateral, menos quadrado, só que teve que alongar ele um pouco mais. Dá para perceber a translucidez de borda incisal, a definição de mamelos, toda a textura que a gente consegue enxergar tanto na face vestibular, quando a gente vai olhar isso uma vista lateral, vocês podem perceber no incisivo central aquelas depressõezinhas que eu falei para vocês. Tá? Então a gente tem um aspecto muito mais de naturalidade, certo? Isso é o que a gente quer fazer em facetas, nas facetas diretas, certo? As facetas pré-fabricadas, elas têm dois tipos de sistema. Eu tenho um sistema que se chama Componir, da Coltene. Esse sistema ele vem com todos esses apetrechos aí, tá? A resina, o ácido, o adesivo, umas espátulas, algumas coisas, e ele tem um kit de forminhas para escolher o tamanho e um kit de facetas já pré-fabricadas. O kit desse Visalis Vinir, que eu estou mostrando para vocês, é a mesma ideia, mas ele ainda não está no Brasil, não chegou no Brasil. E tem esse kit da Uvinir, que é da Ultradent também, que são formas para fazer a última camada, elas não têm as facetas prontas. Então você faz todo esse passo a passo que a gente fez, aí depois que você faz aquela camada de esmalte, você vem com essa facetinha que você selecionou do tamanho e faz como se fosse um carimbo e polimeriza. Toda essa texturização que a gente fez, todos esses desgastes a mais aí que eu falei que parecia que estava estragando o dente, tudo isso é dado por esse carimbinho. Então a gente ganha bastante tempo. Depois você só precisa acertar no polimento mesmo, a remoção de excesso, essas coisas assim. Então o sistema Componir da Coltene, que a gente tem um caso clínico, eu vou apresentar para vocês. Tá? Então ele vende ou avulso, né, essas facetinhas prontas, cada uma delas acho que estava uns 200 e poucos reais cada facetinha dessa daí. Não sei se já baixou o preço ou se subiu agora que o dólar está mais alto também, porque vem da Suíça, né? A fabricante é suíça, então não sei se eles têm fábrica aqui, a Coltene eu não sei se tem fábrica aqui. Então a queixa do paciente aqui era que o sorriso dele tinha dentes muito pequenininhos e os diastemas, são as duas coisas que incomodavam esse paciente. Então, se a gente olhava mais de perto, realmente os dentes estavam encurtados, a gente fez uma cirurgia periodontal para expor um pouquinho mais de dente, e depois a gente foi trabalhar para selecionar quais seriam as melhores facetas, né, para a gente usar nele. Então aqui no caso vem o kitzinho aqui para a gente enxergar os tamanhos, né, de seleção de tamanho, que é esse azulzinho embaixo do nome da marca. E aí você seleciona, tem P, M, G e GG. Tá? Como faz essa seleção? Você põe em cima do dente e vê se o formato está bom, se o tamanho está bom, você seleciona o tamanho. Depois que você selecionou o tamanho, você vai para a seleção de cor. E aí a escala deles é bastante interessante, que você tem uma escala que é de esmalte e dentina. E você pode combinar os dois, elas encaixam uma na outra. E você vê qual vai ser o aspecto que vai ficar mais bacana.
Como os dentes dele eram muito pequenos, ia ter muita resina por baixo ali dessa faceta que a gente ia usar, então a primeira coisa que a gente fez foi aumentar esses dentes um pouquinho. Tá? Então a gente fez um aumento com resina, tá? Só para ter apoio e suporte na hora de colocar essas facetas. Então foi bem grosseiro mesmo, só para aumentar. Né? Vocês podem ver que tem lateral tá do tamanho do central, o outro não tá, então foi só para existir um suporte, um anteparo para a gente pôr as facetas. Tá? Então esse aqui é como ficou logo depois que a gente só fez o aumento em resina. Aí a gente provou a faceta em si do tamanho que a gente estava testando. Primeira coisa, a gente provou o incisivo central. Tá? Viu que tinha ficado bacana e a gente fez a prova de todos eles em posição, tá? E aí colocou um pouquinho, uma gotinha de água em cada um deles para ver se hidratando ficava um pouquinho melhor. Aí a gente foi para o preparo, e o preparo vai ser muito similar ao que vocês o que vocês viram, né? O preparo é bem parecido, só como eu tinha volume para acrescentar na vestibular, o preparo é bem rasinho, tá? Condicionamento ácido, lavagem, secagem, aplicação do adesivo, aí tudo do sistema, né, sendo utilizado, da mesma marca. A aplicação de uma camada de resina. Aí na peça, né, nas facetinhas, a gente também faz o condicionamento ácido para limpar, coloca faz a aplicação do adesivo, e aí com essa pecinha faz a pressão dela no lugar. Feito isso, a gente remove o excesso de resina, depois de polimerizado, dá o acabamento. Qual é a vantagem? Né? É resina com resina. Então é o mesmo material, só que essa faceta ela já foi feita, né, de maneira industrial, então tem menos porosidade, vai ter menos erro do que a faceta que a gente faz à mão. Tá? Então dá o acabamento, polimento das margens, tudo direitinho, fez os dois centrais, aí a gente partiu dos dois laterais, depois os dois caninos. Tá? Então esse aqui é o aspecto logo depois que a gente finalizou a colocação dessas facetinhas já pré-fabricadas. Depois você pode texturizar, pode fazer o que você quiser, tá? Dar polimento. Eu queria caracterizar ela aqui ou ali. Ela é resina composta, ela permite isso. Tá? Qual a vantagem disso? Esse caso foi feito em bem menos tempo do que se fosse estratificar tudo direitinho, né? Tudo da outra técnica, né? Não direitinho como se fosse errado, mas se fosse estratificado pela outra técnica. Tá? Então a gente conseguiu preservar mais dente, né? Devolver volume, devolver o sorriso, ficou bem harmônico, ficou bom o formato desses dentes para esse paciente. Ele ficou super feliz, né? Eu acho que é uma técnica super válida, eu acho que é uma alternativa que a gente tem, inclusive para essas noivas e noivos de última hora que querem resolver o dente da noite pro dia, às vezes é um jeito rápido de resolver para poder ter um tempinho aí para a pessoa se acertar financeiramente ou com tempo, enfim, qualquer coisa assim, para poder fazer um tratamento com lente de contato mesmo, né? Uma coisa mais que dê um custo maior, mas tem uma longevidade maior também, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero encontrar que vocês estejam bem, né? Espero que a gente possa se encontrar logo aí, voltar às atividades normalmente. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente e até mais. Um abraço.